Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar as nossas reflexões sobre os ensinos do Mestre Jesus. Na semana passada, a Jussara estava compartilhando a respeito das parábolas que Jesus ensinava. E ela falou sobre o grão de mostarda e também falou sobre o fermento, focalizando assim o reino de Deus, que é semelhante, que é comparado a uma semente do grão de mostarda que ela explicou lá, que mesmo sendo a mais pequenininha das sementes, né? Então ela, uma vez cultivada, uma vez trabalhada, desenvolvia e se tornava uma árvore que abrigava até as aves dos céus. Bem, diferente da mostarda, como ela disse, que nós conhecemos aqui. Isso está lá na Palestina. Também falou sobre o fermento, que uma pequena porção misturada numa massa, né, trigo e aquelas coisas que nós já estamos acostumados aqui, então tem um efeito tão grande, assim, leveda toda aquela massa e nós sabemos que o pão, o bolo, aquelas coisas que nós gostamos tanto, né, tudo é afetado por um pequeno fermentozinho, quer dizer, uma pitadinha tão pequena que faz uma grande diferença. Isto tudo é comparado, né? É uma maneira de ilustrar o reino de Deus. Ela citou também o que o profeta Daniel já mencionou lá no capítulo 2 de Daniel. Isso, na realidade, foi uma visão que o rei Nabucodonosor tinha tido, e isso o perturbou tanto que ele chamou os sábios, os magos, para tentar explicá-lo aquilo que ele tinha sonhado. E Deus usou Daniel para trazer aquelas explicações, mas também aquilo era uma profecia para todo o povo de Deus e todos nós, os cristãos, apontando para a promessa de Deus de redenção que foi primeiramente anunciada a Adão e Eva, lá em Gênesis, no capítulo 2, né? O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E agora, o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra, da maneira como Deus havia pensado, sonhado, antes de acontecer o pecado. Então, Nabucodonosor, ele disse: quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua, aquela estátua que significa as estruturas governamentais, os impérios, que começa com Nabucodonosor lá, mas antes já existia, né? E ela tem uma continuidade. Nos pés de ferro e de barro, e os esmiaçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Isso foi uma profecia, foi uma revelação de Deus sobre o que seria o reino de Deus que Jesus deu início, principalmente com a sua ressurreição. Então, nós vemos isso acontecendo, né? Então, esta palavra se refere ao reino de Deus. Esta pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E isso é o que nós vemos que está acontecendo com o reino de Deus. Lucas capítulo 1, verso 33, nos dá também esta palavra, né? Cumprindo-se a profecia que Daniel narra no seu livro. Está escrito lá: ele reinará, está falando sobre Jesus, né? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Isso significa esta pedra que se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra, né? Agora, como que nós podemos entender isso? Mateus capítulo 24, verso 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você espera, você está aguardando o retorno do Senhor? Se você tem isso no seu coração, se você tem essa expectativa, você está aguardando, esperando o reino de Deus, eu quero te dizer, pregue o evangelho, porque conforme nós acabamos de ler, né? Para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não podemos nos esquecer nunca que Jesus veio como Salvador para todos, todas as nações, todos os povos, todas as tribos. Isso significa, como Marcos capítulo 16, nós já fizemos menção a isso. Não sei se você ainda está lembrado daquela série sobre evangelismo que eu estive aqui compartilhando com vocês, né? Então, eu falei sobre Marcos 16 e ali refere-se a todos os indivíduos, como a palavra também nos diz em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo todo, ou seja, todos os indivíduos, cada ser, cada pessoa neste mundo, Deus amou de tal maneira, mas também refere-se a nações politicamente organizadas, que nós temos, por exemplo, a reunião das nações nas Nações Unidas. Deus veio para todas as nações, mas não é só isso. Ele veio também para todas as etnias, todos os povos e todas as tribos, todas as línguas, todas as expressões culturais. Tudo isso está no coração do Senhor, que não quer que nenhuma pessoa se perca, que nenhum pereça, mas que todos tenham uma oportunidade de conhecê-lo. O Salvador veio para todos, e nós vemos isto de uma maneira muito clara nas Escrituras. Lucas capítulo 2, versos 30 a 32, nos diz assim: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Está aqui a declaração daquele Simeão, aquele homem já bem velhinho, que Deus tinha falado para ele que ele não morreria sem contemplar o resultado, ou seja, o cumprimento das profecias, o Messias se manifestando em carne neste mundo, né? Então ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Isto está diretamente relacionado às promessas que Deus trouxe para Abraão, para Isaac e para Jacó. Lembra quando Deus chamou a Abraão? Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus chamou Abraão dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. No verso 3 do capítulo 12, ele fala para Abraão: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Isto é o cumprimento da palavra do Senhor, que agora Simeão está se referindo aqui. Deus, ele intentou
a salvação para todo o mundo. Não tem ninguém que não esteja no radar de Deus para a salvação. E ele repete isso para Isaac, o filho da promessa, né? O filho de Abraão, que herdou esta promessa. E ele está lá em Gênesis capítulo 26, verso 4. Ele fala, repetindo a mesma palavra que ele trouxe para Abraão, seu pai, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, que por sua vez passou, né, para o seu filho Jacó. E você vê lá em Gênesis capítulo 28, verso 14, Deus confirmando o que ele havia falado para Abraão, o que ele havia falado para Isaac, e agora estava confirmando a Jacó, que estava como herdeiro das bênçãos espirituais do seu pai Jacó, né? É interessante que nós observemos isso. Capítulo 28 de Gênesis, verso 14, é o que eu quero ler aqui com vocês, que diz: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui aparece a palavra etnia, todas as famílias. Isso não deixa de fora nenhuma das tribos, nenhum dos povos que muitos destes ainda esperam pela salvação. Então, esta é a promessa do Senhor. É o fermento agindo, levedando toda a massa. É esta pedra que Daniel se refere, que está crescendo e enchendo toda a terra. Agora, eu tenho visto muitos cristãos que eles são assim, digamos, incrédulos em relação ao crescimento do reino de Deus. Eles não conseguem ver que o reino de Deus está crescendo. Pelo contrário, parece que eles têm os olhos fixados tanto nas notícias ruins, ou seja, na mídia do reino, do império das trevas, que eles não conseguem ver que o reino de Deus está crescendo sem precedência. Não tem nada neste mundo que possa ser comparado ao crescimento do reino de Deus. Eles não conseguem ver isso. Parece que eles olham e toda a mídia deste mundo que focaliza principalmente em catástrofe, em desastre, na malignidade do ser humano, né? E o ser humano é realmente maligno, depois da queda se tornou maligno. Deus não o criou para ser assim, mas ele está se destruindo por causa do afastamento de Deus, mas nada isso se compara ao amor tão perseverante de Deus de nos perseguir, de ir atrás de cada ser, com o objetivo de revelar o Salvador. Então, quando não se tem uma focalização no reino de Deus, mas se está prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor, realmente dá uma impressão de que o inferno está vencendo, que o inferno está superando a igreja, o reino de Deus. Mas não é verdade. Nós precisamos ter uma visão mais aberta. E isso significa que nós precisamos nos interessar, precisamos ter curiosidade, precisamos buscar nos informar sobre as estratégias dos céus para que o reino de Deus se revele em todos os cantos da terra, como é a palavra de Deus para os seus discípulos, né? Então, nós precisamos ter nossos olhos abertos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre este crescimento, desde a história que começou, da história da igreja, que começou lá na descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste, né?
como que veio uma manifestação tão poderosa de Deus, tá? Sobre aqueles que estavam ali, sobre os discípulos reunidos, e ali começou a igreja a avançar sobre a terra e não parou desde então. Lá em Atos capítulo 2 fala sobre esse evento, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, entre os discípulos que estavam ali, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso também é uma espécie de revelação, de profecia, de que todas as línguas que são usadas, são faladas nesta terra, desde que aconteceu o episódio com a Torre de Babel, Deus está interessado em salvá-los, em revelar a salvação para estas pessoas. E aí, logo em seguida, nós vemos que tinham representantes de muitas línguas, não de todas as línguas, mas de muitas línguas ali, naquele lugar onde aconteceu essa situação aqui. E eles também foram impactados pelo poder do Espírito Santo. Aí nós vemos a primeira pregação de Pedro, né? E muitas pessoas que estavam ali se converteram ao Senhor Jesus. Então, 3.000 foram batizados ali. 3.000 foram naquela primeira pregação batizados. Assim começou a igreja. Mas, meus irmãos, isso não é só. Eu gostaria de trazer aqui algumas informações que são estatísticas missionárias e estudos realizados sobre o avanço da igreja em relação à população do mundo, desde que o Pentecoste aconteceu. Então, nós sabemos que depois dali houve uma perseguição, começou uma perseguição, logo em seguida, depois que aconteceu esse episódio, nós vemos que Pedro foi preso, João foi preso, vários dos apóstolos foram aprisionados. Depois nós vemos a história que também envolveu Pedro e João, que está no capítulo 3 de Atos, que um homem paralítico foi curado e por causa daquela cura efetuada por Deus através de Pedro e João, mais pessoas foram adicionadas na igreja, tá? Isso acabou gerando uma perseguição aos apóstolos e vários deles tiveram que sair daquela região de Jerusalém. Nós vemos que começa também a partir de então, a partir dessa perseguição, a igreja se dirigir por toda a Judéia, Samaria, indo até os confins da terra, e o principal protagonista neste movimento da igreja nós vemos que foi Paulo. Então, Atos dos Apóstolos focaliza bastante o ministério de Paulo desde que ele se converteu, dos apóstolos, né? Então, mas isso foi simplesmente aquele início do avanço do reino de Deus. E eles pregaram por toda aquela região ali. E eles começaram a adentrar dentro dos domínios de Roma, onde Roma tinha conquistado o espaço. Então, abrindo estradas e abrindo postos de negociação, de comércio. Isso abriu também espaço para os discípulos que estavam, alguns fugindo da
perseguição, outros realmente motivados pela palavra do id, né? A grande comissão que Jesus tinha falado para os seus apóstolos e discípulos. Eles estavam avançando pregando o evangelho. E quando João escreveu o Apocalipse, isso já estava bem mais lá na frente, muitas coisas já estavam assim um tanto solidificadas com o avanço da igreja, a perseguição, principalmente a perseguição vindo por parte de Roma, dos imperadores. Isso já estava próximo do ano 100 depois de Cristo, o ano 100 depois de Cristo, né? Então, neste ano, a população do mundo não era tão imensa, então estima-se que existia no mundo todo uma quantidade de pessoas que ia de 200 milhões a 300 milhões de pessoas. Então, é muito impreciso essa estatística, tá? Mas os missiólogos e estudos sobre o avanço da igreja nos mostra que, naquela época, no ano 100, existia um cristão para 360 pessoas não cristãs, ou seja, 360 pessoas pagãs que não tinham sido expostas ao evangelho. Em outras palavras, a tarefa era imensa. Cada crente, cada um convertido, tinha que alcançar, através da sua vida, um número de 360 pessoas que nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia nada a respeito. Era um trabalho bastante difícil, né? O avanço da igreja. Mas isso aconteceu, então a igreja estava crescendo de uma maneira assim fantástica. Então no ano 100 depois de Cristo, existia um cristão para cada 360 não cristãos dentro da população do mundo. Aí a igreja continua avançando. Nós vemos muitas coisas aconteceram ali nesse período. Eu aqui estou resumindo demais e eu espero que alguns de vocês vão ter pelo menos a curiosidade para ler. Tem muito material escrito a respeito do avanço da igreja, ou seja, missiologia, né? O trabalho da igreja que está sempre avançando, sempre estendendo as fronteiras, os seus domínios. Aí nós chegamos no ano 1000. Um milênio, primeiro milênio, 1000. Existia um cristão para cada 270 não cristãos. A população desenvolveu um pouco mais, a igreja cresceu nesse primeiro milênio, não tão acelerada, mas cresceu significativamente, e o número de não cristãos para cada um cristão passou de 360 no ano 100 para 270 não cristãos para cada uma pessoa convertida. Depois do ano 1000, então começou a ter um galope um pouco maior, tanto na população do mundo, como também no avanço da igreja. Chegamos a 1500. Depois do ano 1000 e tudo, nós podemos estudar na história da igreja o que aconteceu com o desvio. A igreja tinha se tornado igreja oficial, religião oficial de Roma. Lembra disso? Então, logo no decorrer dessa história, dessa caminhada, a igreja se politizou de uma maneira muito terrível e se tornou uma igreja não estabelecida em cima dos ensinos dos apóstolos, se tornou realmente, em muitos aspectos, uma heresia. Aí nós chegamos em 1500. 1500 é marcado, pelo menos para nós, como sendo o tempo que Deus moveu algumas pessoas, e principalmente Lutero, e ele liderou um movimento chamado a Reforma.
Em 1500 também, aqui para nós brasileiros, é de se lembrar que foi o descobrimento do Brasil, em 1500, né? Então, quando chegou em 1500, existia um cristão para cada 85 não cristãos no mundo, né? Isso sempre em proporção à população existente. Depois de 1500, 1900, nós já tínhamos uma igreja reformada, especialmente na Europa. Começaram-se os movimentos missionários que saiu da Europa e começou a focalizar os povos, como nós vemos a primeira onda missionária que foi liderada por uma junta missionária da igreja lá na Inglaterra, que enviou William Carey, que é considerado como o pai das missões modernas. Ele foi enviado para a Índia. Então, isso foi em 1792. E ali começou um movimento missionário mais arrojado, saindo das igrejas que estavam lá na Europa. Em 1850, o trabalho missionário começou a entrar nos interiores dos continentes, e nós temos muitos relatos e a biografia de Hudson Taylor, que foi enviado para a China. E nos interiores da China, a igreja começou a olhar para bem distante os povos que não tinham nada do evangelho. Então, em 1900 existia um cristão para cada 40 não cristãos. Então, olha só como está diminuindo isso em relação à população no mundo. No ano 100, era um cristão para 360 não cristãos. No ano 1000, um cristão para 270 não cristãos. No ano de 1500, um cristão para cada 85 não cristãos. No ano de 1900, agora nós temos um cristão para cada 40 não cristãos. Já diminuiu a proporção tremendamente. E aí, de 1900 para cá, o mundo estava dando um salto. Isso por causa, impulsionado pela tecnologia, pela Revolução Industrial que tinha acontecido já lá na Europa, muitas coisas. A igreja trouxe muitas mudanças sociais, permitindo maior estabilidade na justiça, na política e assim por diante. E então, em 1950, nós tínhamos um cristão para cada 30 não cristãos no mundo. 1950 já não é tão longe assim. Eu nasci em 1959. Quer dizer, foi só um pouquinho antes do meu nascimento. Aí, em 1980, eu já estava em missões. Existia um cristão para cada 15 não cristãos no mundo. Ou seja, um cristão tinha que alcançar 15 pagãos, 15 pessoas não cristãs neste mundo. Isso em 1980. Aí, depois de 1980, nós pulamos aqui na estatística para pouquinhos anos antes agora da onde nós estamos. No ano de 2019, existia um cristão para cada 9 não cristãos existindo nesta terra. Então, como que nós podemos ver através dessas estatísticas é que o reino de Deus continuou crescendo, avançando de uma maneira sem proporção em termos, assim, em tudo aquilo que poderia ser comparado. A igreja está crescendo, crescendo, crescendo. Só que nós precisamos ter olhos para ver. Agora, desses 9 não cristãos que a estatística em 2019 nos aponta, vamos esmiuçar esses 9 aqui dessa forma. Destes 9 não cristãos, 2
são cristãos nominais, ou seja, já aceitaram Jesus, já conhecem o Evangelho, às vezes estão inseridos dentro de um contexto cristão, evangélico ou, católico, mas não é nominal, é chamado de crente nominal, não tem um compromisso com o Salvador, ele ainda vive centrado em si mesmo. Em outras palavras, ele precisa ser salvo, precisa de um avivamento na sua alma. São os cristãos nominais. Alguns chamam de esses que estão em cima do muro, tá? 4 não são cristãos, mas eles têm acesso a tudo que diz respeito ao Evangelho. Tem acesso à Bíblia, tem acesso a programas evangélicos, tem acesso à literatura. Eles só não querem se tornar cristãos porque não querem mesmo, ter o coração endurecido, mas já foram, inclusive, evangelizados, na grande maioria deles. Então, tem acesso ao Evangelho. Então, nós temos 2 cristãos nominais, 4 que não são cristãos, mas têm acesso ao Evangelho, e aí temos 3 pessoas que, neste caso, estes não têm nada do Evangelho. São os chamados dentro de missões, de missiologia, os povos não alcançados. E eles não têm acesso a nada. Eles precisam de alguém que possa ir lá e fazer o trabalho que os primeiros cristãos lá em Atos dos Apóstolos fizeram, abrir os olhos deles para entenderem o amor de Deus e o Salvador, que é Jesus Cristo. Então veja que se nós esmiuçarmos isso aqui de uma maneira assim mais específica, nós vamos ver que na realidade existe um cristão para cada 3 não cristãos que nós precisamos ir atrás deles com o objetivo de abrir os olhos deles para o Evangelho, O outro aspecto do crescimento do reino de Deus está também no contexto que a Bíblia fala sobre o fermento, que leveda toda a massa. Meus irmãos, apesar do início assim tão humilde da igreja e sem força, sem poder político, sem nada disso, era através da humildade, ou seja, Jesus que tinha dito, o meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Deus não é deste mundo, ele é trazido, revelado a este mundo. E um dia, realmente, todos os reinos da terra eles pertencerão ao Senhor Jesus, e nós aguardamos isso, Mas apesar da sua origem tão humilde, que nós vemos lá em Atos capítulo 2, que eu já mencionei aqui, a igreja realizou mais mudanças em prol da humanidade do que qualquer outro movimento significativo que já tenha existido na história. Algumas dessas contribuições nós podemos ver, e eu gostaria de fazer menção a este livro aqui, E se Jesus não tivesse nascido? É um livro de James Kennedy e Jerry Newcombe. É um material assim extremamente interessante que mostra sobre o papel da igreja na sociedade. E aqui na página 15 e 16, o autor, ele relata, isso é história, tá? Você pode comprovar dentro da história, a origem, quando começou e tudo mais. Ele fala que a igreja foi a responsável por hospitais, que surgiram na Idade Média, As universidades, isso é uma ideia cristã, foram os cristãos que começaram com essa ideia de universidade e surgiram também na Idade Média, e muitas dessas faculdades ou universidades que existem até hoje de renome foram
fundadas por cristãos e também para o propósito missionário, missional da igreja para com o mundo. A alfabetização, o ensino ao povo, que antes era restrito apenas à elite, foi trabalho da igreja. O capitalismo e a iniciativa privada, dando oportunidade de trabalho para todos, também é uma iniciativa cristã. Governos representativos, como se observa em vários países, isso aqui também nós podemos ver que é trabalho da igreja. A separação dos poderes políticos também foi uma contribuição da igreja. Direitos civis, também contribuição da igreja. A abolição da escravatura, tanto na antiguidade como também nos tempos modernos. É um trabalho que a igreja estabeleceu, fez e continua fazendo, porque escravidão ainda existe até hoje. A ciência moderna, a descoberta do novo mundo por Colombo, também uma contribuição da igreja. A valorização das mulheres e também das crianças, que não tinham vez antes do cristianismo. A bondade e a caridade, a ética, que nós aprendemos lá com a parábola do bom samaritano. Os padrões de justiça mais elevados existentes, especialmente nas culturas ocidentais, foram contribuições da igreja. A ascensão do homem comum, quer dizer, oportunidade para todos. Respeito humano, também contribuição da igreja. A civilização de muitas culturas bárbaras e primitivas que foram transformadas em culturas cristãs, como por exemplo os vikings. Então, se você gosta de história ou já viu algumas séries dos vikings, como que eles eram tão cruéis? E eles foram convertidos por causa da palavra de Deus. A codificação e transcrição de muitos dos idiomas. Hoje, nós temos uma quantidade de línguas que podem ser estudadas. Foram trabalhos principalmente feitos por missionários. O maior desenvolvimento de arte, da música, inspiração para os maiores trabalhos de arte, foi uma contribuição da igreja. Então nós podemos ver que se Jesus não tivesse nascido e o seu reino não tivesse sido estabelecido neste mundo, certamente este mundo seria muito mais violento e cruel do que é hoje. Muito mais tenebroso, muito mais injusto, sem tolerância, muito mais preconceituoso, muito mais ignorante e selvagem, dominado pelo poder sobre os mais fracos. Não existiria missionários e nem cristãos. Você já pensou neste mundo sem cristãos e sem missionários? Seria mais espada, menos ensino, mais guerras e destruição. Não existiria quase nada de beleza. E sem falar, sem mencionar a liberdade que se tem de ir e vir, de viajar para tantos lugares, tirar férias em lugares tão assim pitorescos, maravilhosos, né? Isso tudo é uma contribuição da igreja, ou seja, o avanço do reino de Deus neste mundo. Então, meus irmãos, a parábola da pequenininha semente, a parábola do fermento, ela é claramente percebida, observada no avanço da igreja nesta terra. E o meu encorajamento para você é: não tenha os seus olhos fixos nas notícias que o império das trevas tem trazido, como que o mundo está ruim, como que as coisas estão ruins. Não, existe muito mais avanço e luz sendo irradiada por este mundo, porque, afinal de contas, eu, você, nós somos a luz do mundo, e o número de cristãos tem
crescido mais e mais e mais. Então, você quer ver o reino de Deus sendo estabelecido, a vinda de Jesus aqui para este mundo? Tenha o seu coração apaixonado por pregar o evangelho, não apenas aqui na localidade, mas para as nações, porque Deus ama cada nação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre o papel da igreja para com os povos, para com as nações, para com as etnias, na próxima semana. Então, me aguardem lá, como eu também estarei aguardando vocês. Deus te abençoe e eu espero que essa palavra, essa reflexão, tenha trazido esperança no seu coração. O reino de Deus, sim, está avançando, avançando e avançando. Deus te abençoe. Amém.